Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Pai, Tu és aquele que estás nos céus, assentado no mais alto trono, vestido de glória e de majestade. Tu és o Senhor de todo o universo, o Deus de toda a criação. Tu és a rocha da nossa salvação, o Deus em quem confiamos, porque só Tu verdadeiramente operas maravilhas e não há outro Deus além de Ti. Nesta noite, com muita alegria, celebramos louvores ao Teu santo nome e com ações de graças adentramos o Teu santuário para bendizer o nome santo do Senhor, porque o Senhor vive eternamente e o Seu reino jamais passará. Nós oramos: venha o Teu reino sobre nós, venha o Teu reino sobre as nossas famílias, venha o Teu reino sobre a cidade do Salvador, venha o Teu reino sobre o Brasil e sobre as nações da terra. Nós Te exaltamos e Te bendizemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós Te adoramos hoje como igreja e eternamente, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Você pode se assentar na presença do Deus vivo. Fale com quem está do seu lado. Graça e paz de Jesus. Seja bem-vindo à família da graça. Que Deus te abençoe rica e poderosamente nessa noite e durante toda essa semana. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por ter escolhido a família da graça para estar nessa noite participando desta festa em que celebramos a memória do corpo e do sangue do Senhor, a celebração da Santa Ceia do Senhor. E eu queria convidar você, existem lugares que estão ainda disponíveis, estou vendo que alguns irmãos estão em pé. Se você estiver sentado ao lado de um lugar disponível, dê um sinal por gentileza, para que os nossos obreiros possam ver. Tem muito lugar aqui na frente, tem gente que está em pé aí. Por favor, vamos nos assentar. João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6. O Evangelho de João é o quarto evangelho do Novo Testamento. A palavra do Deus vivo, no capítulo 6, a partir do versículo 48, as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 6, a partir do versículo 48. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Até aqui, que o Senhor aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Mais uma vez, oremos ao Senhor. Coloque a sua mão no seu coração. Santo eterno Deus, obrigado por tua palavra.
Obrigado por essa noite especial de comunhão, de aliança, de celebração da vida em Cristo Jesus. Obrigado por cada família aqui representada nessa noite, que o Senhor trouxe à sua casa para cear na mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio que, por tua graça, nos incluiu nesta tão poderosa salvação. Abençoe-nos nesta noite com a vida que flui do Senhor para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu queria contar com a ajuda agora de alguns irmãos. Precisava de 4 homens que viessem aqui para simular comigo uma celebração de Jesus com seus discípulos. Rapidamente aqui, quatro varões possam me ajudar como voluntários. E fiquem aqui por gentileza, para que toda a igreja possa vê-los. Isto é o meu corpo. Bem, não é exatamente o meu corpo, mas vocês comeram o pão todo na ceia judaica, e na falta de pão só tinha chiclete. Então, vocês vão mascar esse chiclete agora. Por favor, botem na boca. Comam todos em memória de mim. Mas não comam, quer dizer, não engulam, só mastiguem. Mastiguem, 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 mastiguem. Vamos lá, discípulos. Diferente, não? Tá gostando, André? E você, Felipe? E você, João? Tá tudo bom? Tiago? Ok. Mastiguem, 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 mastiguem. Isso é o meu corpo, isso é o meu corpo. Ok? Depois que vocês tiverem mastigado e virar uma borrachinha, por favor, coloquem na mão agora. Como eu disse, não engulam. Ok? Podem me devolver. Isso é amor. Isso. Você não mastigou tudo, irmão. Mastigue direito. Ele estava com outro na boca. Passa para cá. Isso aqui é um discípulo preparado. Ok. Temos aqui 4 chicletes de cores variadas. Vamos misturar tudo isso. Isso é amor. Pronto. Agora eu desafio, não é hóstia, eu desafio vocês a separarem os chicletes de cada um. Né? Estão entendendo? Estão entendendo? Mistério do corpo de Cristo, ok. Por favor, façam assim com as 2 mãos, as palmas da mão estendida. Isto é o meu sangue. Eu queria que fosse vinho, mas vocês beberam o vinho todo na ceia judaica, e na falta de vinho só sobrou o ketchup. Mas isto é o meu sangue. E vocês vão... Não vou fazer isso com vocês. Vamos fazer o seguinte. Talvez você esteja se perguntando: mestre, o que é isso? Daqui a pouco eu vou ser entregue por vocês, e vocês vão entender o que significa isso. Tá entendendo? Ok. Então agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão virar um para o outro e dizer: beleza, meu irmão, como é que tá? E aí, querido, glória a Deus, bênção. Vamos lá, comunhão no sangue. Isso aí, gente. Cheirinho de ketchup. Glória a Deus, aleluia, que coisa boa. Isso. Agora faz todo mundo assim, com as mãos manchadas de sangue. Ok. Vamos limpar as mãos.
Eu ia lavar os pés de vocês, mas na falta de um balde com água, eu vou usar essa toalha para limpar as mãos de vocês, para que vocês aprendam que maior é o que serve, tá bom? Por favor, não queiram ser superiores uns aos outros. Aprendam a servir, ok? Porque o preço que vai ser pago pela vida de vocês não é ouro nem prata, mas é o meu sangue. Então eu quero que vocês se lembrem disso e façam isso em memória de mim. Não importa quantos séculos passarem, tenham sempre o chiclete na igreja e o ketchup. Agora eu queria que vocês tomassem um pouquinho dessa água com açúcar. Tomem essa água com açúcar, só um pouquinho. Passa para o seu irmão, toma um pouquinho dessa água com açúcar. Toma um pouquinho também, Tiago. Isso. Pode ficar tranquilo que não tem bactéria não, tá tudo repreendido em meu nome. Agora, sabe o que significa essa água com açúcar? Sabe? Nada. Eu dei água com açúcar para vocês ficarem calmos, que eu queria dar uma notícia para vocês. Dentre vocês tem um traidor que vai me trair essa noite. Mas não fiquem tristes não. Vamos orar. Nós vamos fazer uma oração. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Obrigado aos irmãos que nos ajudaram nessa encenação. Por que Jesus escolheu o pão e o vinho? Para representar a sua carne e o seu sangue. Por que nós não celebramos a ceia com creme crack ou com qualquer outro elemento, qualquer outra coisa que não seja aquilo que o Senhor escolheu para representar o seu corpo e o seu sangue? É porque existe um significado profundo e espiritual no que Jesus celebrou com seus discípulos naquele dia, na última ceia, na noite em que ele estava para ser traído. A verdade é que a gente não pode fazer de conta. A gente não pode dizer assim, finge. Imagina Jesus dizendo, gente, finge que isso é o meu corpo.
Quando a gente era criança, a gente brincava assim. Eu me lembro com as minhas irmãs pequenas, tinha muitas vezes que a gente fazia: finge que tal coisa, finge que aquilo, ou faz de conta que isso é o meu corpo, faz de conta que isso é o meu sangue. Foi isso que Jesus disse. Ele disse: isto é o meu corpo, tomai e comei dele todos. Ele partiu o pão e deu aos seus discípulos e disse: comam, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Ele tomou o cálice contendo o suco da videira, o suco da uva, o vinho, e ele bebeu com seus discípulos e repartiu o cálice dizendo: tomem dele todos, bebam dele todos, isto é o meu sangue. Ele não disse: finge que é o meu sangue, faz de conta que é o meu sangue. Porque às vezes nós estamos celebrando a ceia sem entendimento. E existem muitas pessoas que participam de uma cerimônia como essa e não compreendem o profundo significado destas palavras do Senhor Jesus: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estas palavras do Senhor não foram palavras figurativas, não foram palavras alegóricas. Eu ouso afirmar que elas não foram nem mesmo uma metáfora. O Senhor, na verdade, estava repartindo com os seus discípulos a sua vida, desde o momento em que começou a sua paixão até a sua morte na cruz. Existem pessoas que participam deste momento em memória do corpo e do sangue do Senhor sem nenhum entendimento do que significa este evangelho do reino de Deus, o evangelho da morte e da ressurreição do Senhor, a palavra da cruz pela qual fomos salvos. Existem outras pessoas que participam com fingimento. Jesus falou sobre isso, o fermento dos fariseus, a hipocrisia, a maldade, a malícia. Paulo também ensinou a respeito disso, falando que não é com fingimento, não é com falsidade, não é com mentira, mas é em verdade que nós precisamos celebrar este momento. Portanto, este momento não é um momento de ritual religioso, que a gente vem à igreja para participar de uma cerimônia e a gente recebe um pedacinho de pão, recebe um cálice com vinho e a gente toma aquilo e volta para casa, mas nada mudou na nossa vida. Não mudou antes e não vai mudar depois, porque não existe a verdade de Deus, não existe o novo nascimento, a obra transformadora genuína do Espírito Santo. Então nós apenas participamos de um teatro, nós participamos de um ritual, nós fizemos alguma coisa simplesmente porque estava todo mundo fazendo. E pior que isso, alguns com o coração completamente dissociado da verdade de Deus, andando em pecado, andando em falsidade. E a palavra do Senhor nos diz que devemos nos examinar a nós mesmos antes de participarmos da Santa Ceia, para perceber de que maneira nós estamos vivendo em relação ao que Jesus fez por nós na cruz. Mas existem aqueles que participam com compromisso. E eu quero crer que nessa noite você não veio aqui para ficar nos outros níveis de envolvimento. Você veio para colocar o seu coração e a sua alma. Você veio para se doar inteiramente. Você veio para honrar aquele que morreu por você. Você veio para renovar a sua aliança com Cristo Jesus e com a sua igreja. Amém? Quantos estão aqui nessa noite para renovar a sua aliança com Deus e com os irmãos? Amém. Quando nós olhamos para aquele momento difícil que Jesus viveu, naquela noite de quinta-feira da paixão, quando ele instituiu com seus discípulos a celebração da Santa Ceia, nós ficamos a pensar em todas as coisas que envolveram aquele momento doloroso na vida do nosso mestre. A Bíblia diz que aquela foi uma noite de traição.
Jesus foi traído por Judas Iscariotes, que o vendeu por 30 moedas de prata. Esse deve ter sido um momento muito doloroso para o coração do nosso mestre. Quem aqui já viveu uma traição? Quem aqui já foi traída? Já foi traído? Sabe o que é você, como marido ou como esposa, saber que o seu cônjuge quebrou a aliança conjugal e traiu você com uma outra pessoa? Isso é muito doloroso. Quem aqui já foi traído por um sócio? Numa empresa, num empreendimento, você está ali confiando na pessoa, acreditando nela. Você abre a guarda, você abre o peito, você entra num projeto e depois você descobre a traição, você foi traído. Às vezes uma pessoa da própria família, um irmão, um parente, um primo, um tio, alguém querido, alguém chegado, porque a traição é sempre isso, né? É alguma coisa que acontece num ambiente de confiança. Jesus foi traído por um dos seus discípulos. E o que mais me impressiona aqui nessa história de traição é porque a traição, ela representa a rejeição. O traidor tem sempre um argumento. Com certeza no coração de Judas havia algum tipo de justificativa para o que ele estava fazendo. Recentemente, no século XIX, alguns livros apócrifos foram descobertos em Nag Hammadi. Dentre eles, alguns evangelhos pseudoepígrafos, porque tem o nome de personagens históricos conhecidos, mas que não foram escritos por eles, e receberam esse título como Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, Evangelho de Judas. Eu queria saber o que estava escrito no Evangelho de Judas. Judas Iscariotes escreveu um evangelho. E quando a gente lê este livro carregado de conteúdo gnosticismo, gnóstico, né? A gente percebe que essa escrita, essa publicação remete ao 3º, 4º século da era cristã. Não traz a autenticidade de um verdadeiro evangelho, por isso considerado apócrifo. Mas nessa história do evangelho de Judas, existe uma conversa de Jesus com Judas, em que Jesus praticamente está induzindo Judas a traí-lo, e dizendo assim: Judas, você vai me trair porque de todos os discípulos você foi o que eu mais compartilhei os mistérios do reino de Deus, e eles não sabem que você tem esse papel importante. E aí por aí vai uma conversa toda interessante, que tenta de alguma forma explicar a traição de Judas, do ponto de vista até de um herói, de uma pessoa que fez alguma coisa que foi importante. E a gente fica perguntando: será que toda pessoa que trai tem esse mesmo sentimento, ou esta explicação, essa justificativa? É claro que sim, são argumentos. Mas o que mais me impressiona nessa história é o fato de que o meu Senhor, Ele conhecia a traição antes dela acontecer. Olha que coisa impressionante. Enquanto eu e você podemos ser traídos no nível do relacionamento humano e ficar decepcionados com pessoas queridas, pessoas que nós amávamos e amamos, mas que de alguma forma falharam conosco em algum nível, o Senhor sabia da traição de Judas e da negação de Pedro, e Ele tentou avisá-los antecipadamente. Jesus deu a eles a oportunidade de mudarem o rumo das suas decisões, das suas escolhas. Ele falou com Pedro antes. Pedro estava todo ousado, dizendo: jamais vou te deixar, jamais vou te abandonar, estarei contigo até o final. E Jesus disse: Pedro, para com essa conversa, porque antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Judas, ele falou ali na celebração da ceia: um de vós vai me trair. Ele fez questão de demonstrar, até mesmo aquele que o traía, que ele estava consciente, que ele estava ciente do que estava acontecendo. Então, nesse sentido, eu queria te falar, você que está aqui hoje à noite, quem sabe com seu coração ferido, você que veio aqui, quem sabe amargando ainda uma situação do seu passado, de abandono, de rejeição, de mágoa, você que ainda traz no seu coração algumas
uma ferida por causa de uma dor, de uma decepção, de algo que alguém fez com você, contra você, uma palavra, um gesto, quem sabe uma ação que te feriu profundamente. Que o Senhor Jesus, Ele passou por tudo isso, e Ele se tornou para nós o nosso Salvador, para nos tirar dessas cadeias de amargura, de ressentimento, para nos arrancar dessas prisões que tem a ver com um passado que ficou para trás. Imagino esse momento também como um momento de perda, em que Jesus está sendo despojado em todos os sentidos. Ele está sendo verdadeiramente humilhado a partir do momento em que no Getsemane ele é preso pelos soldados do templo e levado à casa de Caifás e Anás para ali começar o seu julgamento, a sua tortura. Ele foi esbofeteado, ele foi escarnecido, ele foi de tantas formas humilhado. Cuspiram no seu rosto, arrancaram as suas vestes, fizeram questão de transformá-lo em nada, de reduzi-lo a coisa alguma. E naquele momento, como ovelha muda que é levada perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele perde, ele se despoja. O Rei da Glória, o Senhor de toda a glória, o Príncipe de Deus, o Filho de Deus, desceu a este mundo para sofrer por mim e por você. E não existe perda que eu e você possamos ter experimentado na nossa vida que Ele não seja capaz de compreender e se identificar. Por isso Ele se tornou o perfeito intercessor daqueles que sofrem e a Ele recorrem como seu fiel ajudador. Em terceiro lugar, e talvez este seja, na minha opinião, o mais terrível contexto da paixão, é um ambiente de pecado. Jesus não está somente tomando a minha dor, a sua dor. Ele não está somente sofrendo conosco na nossa humanidade mais radical. Ele está principalmente absolvendo o pecado da humanidade. E isso para Ele, como Filho de Deus, como Santo de Israel, foi algo tão terrível. Um cálice que Ele não queria beber. O cálice da ira e da condenação de Deus, do justo juízo de Deus sobre todo o pecado. E Ele bebeu até a última gota por mim e por você. Ele que não teve pecado, se fez pecado por nós. Ele se fez maldição na cruz, para nos libertar de toda a maldição do pecado. Ele foi preso, crucificado e morto, para que eu e você pudéssemos receber vida nova e vida com abundância. Por isso, ao finalizar essa ministração, esta reflexão, antes de nós celebrarmos a ceia, eu gostaria de apontar 3 maravilhosos significados da Santa Ceia para mim e para você hoje como igreja de Jesus. Primeiro, a ceia representa uma necessidade. Quando olhamos para esta mesa, quando contemplamos o pão e o vinho, somos imediatamente linkados com o acontecimento histórico mais importante de toda a história da humanidade: a morte de Cristo na cruz. Somos remetidos àquele momento em que Ele fez a entrega voluntária da sua vida por nós na cruz do Calvário. Assim nos ensina a palavra de Deus que era necessário que o Filho de Deus, como Salvador da humanidade, passasse por tudo isso. Diante da impossibilidade do ser humano de regenerar-se a si mesmo, diante da impossibilidade de qualquer ser humano de se reconciliar por si mesmo com o Criador, aprove a Deus jogar sobre Jesus o peso da nossa transgressão e fazer dele o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se dirigiu àqueles judeus falando: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, essa palavra trouxe um escândalo ao coração daqueles homens. Como que este homem pode falar estas palavras? Como que ele pode dizer que a carne dele é comida, que o sangue dele é bebida? Imagine que judeus não bebem sangue. E Jesus está falando uma coisa absurda. Ele está dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus, e se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não têm a vida. Porque a vida está na minha carne e a vida está no meu sangue, e vocês sabem disto. Portanto, quando olhamos para esta mesa, nós vemos a necessidade imperiosa de que o Filho de Deus, em vindo a este mundo para salvar, não tivesse outra alternativa de salvação a não ser substituindo-nos na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em segundo lugar, quando olhamos para esta mesa, vemos também um ato de fé. Como eu disse a princípio, ninguém toma este pão e come, ninguém bebe este cálice sem que tenha fé no seu coração de que está comendo verdadeiramente a carne do Cordeiro e bebendo o seu sangue. É um ato de fé, não é um ato de fingimento. Faz de conta que isso aqui é o sangue de Jesus, faz de conta que isso aqui é a carne de Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou você acredita nisso ou não acredita. E esse ato de fé implica necessariamente em comprometimento. Porque quando eu como a carne dele, bebo o sangue dele, eu estou assumindo a minha responsabilidade pela sua morte. É isso que Jesus queria deixar claro para os seus discípulos. Ninguém pode se aproximar desta mesa e participar desse mistério sem que se comprometa com ele. Não adianta você vir aqui comer um pedaço de pão, tomar o cálice e voltar para casa se você não quer aliança com Jesus. Quando você mastigar esse pão e beber esse vinho, você tem que estar comprometido até a última instância. Eu deveria estar naquela cruz. Eu sou responsável pela morte do Filho de Deus. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Ele morreu por você. E se ele morreu por nós, todos nós morremos nele. E este é o evangelho da morte e da ressurreição. Muitos querem a ressurreição, muitos querem a vida, muitos querem a bênção, muitos querem o milagre, mas não querem passar por esse processo de morrer para si mesmos, morrer para a carne, morrer para o pecado, morrer para os seus planos, morrer para as suas opiniões, morrer para os seus conceitos e preconceitos, morrer para as suas ideias e ideais. Morrer! Ninguém quer morrer. E esta mesa fala de morte. E quando comemos a carne do Senhor, estamos nos comprometendo com a sua morte. Estamos nos responsabilizando pela sua morte. Estamos nos identificando com a sua morte. É uma celebração absurda que revela nuances de canibalismo. E disso foram acusados os cristãos nos primórdios da era cristã, de que eles eram canibais que comiam a carne de gente, bebiam o sangue de gente nas suas reuniões, escondidos nas catacumbas, em lugares escuros. Ali estavam esses cristãos malucos, reunidos em torno desse mistério. E o que se sabia, o que se ouvia falar, é que eles se ajuntavam nestas reuniões secretas para comer carne de gente, beber sangue de gente, porque isso é que chegava ao ouvido das pessoas. Então que
todos saibam lá fora que você veio hoje à noite aqui para comer a carne de Jesus Cristo e beber o sangue de Jesus Cristo, porque você está identificado com Ele na sua morte e também no poder da sua ressurreição. Você está recebendo novidade de vida a cada dia. Que as pessoas lá fora saibam do seu compromisso, que você não tenha vergonha de estar identificado com Cristo, que você não tenha vergonha de estar identificada com o Senhor, com o Salvador. Vergonha a gente tem que ter de viver no pecado. Vergonha a gente tem que ter de viver uma vida que desagrada a Deus. Vergonha a gente tem que ter de estar destruindo a nossa família, o nosso casamento. Vergonha a gente tem que ter de estar destruindo a nossa vida e o projeto de Deus para a nossa vida por causa do pecado e da carne, por querer fazer a nossa vontade, por querer fazer o que agrada aos nossos instintos, às nossas paixões e concupiscências. Por isso o Senhor veio para nos livrar do pecado, para nos libertar destas cadeias, para nos tornar um povo verdadeiramente livre. Então, irmãos, não podemos ter vergonha. Como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje é noite de você celebrar aliança com o Senhor e de não ter vergonha de ser do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, essa mesa fala também de novidade de vida. Jesus falou de uma vida eterna, Jesus falou de uma vida abundante. E quem come a carne dele, bebe o sangue dele, quem está identificado com ele na sua morte, na sua ressurreição, deixa as coisas velhas que ficaram para trás e aprende a dar a volta por cima e a viver um novo dia na presença do Senhor. Você não foi chamado aqui hoje à noite para ficar lambendo feridas. Você não foi chamado aqui hoje à noite para ficar lamentando a sua situação miserável. Você não foi chamado aqui hoje à noite para ficar indefeso, impotente diante das circunstâncias, diante das pressões, dos problemas. Você não foi chamado aqui hoje à noite para viver um tempo de resignação, de acomodação. Você não foi chamado aqui hoje à noite para estar simplesmente se conformando com o que está acontecendo na sua vida. Você foi chamado aqui pelo Senhor para olhar para esta mesa e acreditar que existe esperança, que este Deus é poderoso para fazer algo novo na tua vida, que esse Deus é poderoso para escrever uma nova história, que Ele é poderoso para virar essa página da tua vida. Ele não está aqui simplesmente para perdoar os teus pecados, mas também para te encher com o Espírito dele e te dar energia, te dar força, te dar capacitação para você ir além da sua própria capacidade, porque é isso que o Espírito do Senhor faz conosco, a sua igreja. Ele se derrama em nós para ser o dinamis de Deus dentro de nós, para ser o motor da nossa vida espiritual, para ser o promotor do seu próprio reino na vida daqueles que estão ao nosso redor, através da nossa vida. De modo que você não tem que fazer caridade para ser salvo. A caridade é a consequência daqueles que estão comendo a carne do Cordeiro e bebendo o seu sangue. Você não tem que pregar a palavra de Deus por uma obrigação, você não tem que fazer orações por uma obrigação, você não tem que ofertar na igreja por obrigação, você não tem que fazer nada no reino de Deus por obrigação. Você faz por amor, você faz por gratidão, você faz como expressão de tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, e o resultado automático de uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor é uma vida nova, é uma vida com novos hábitos, com novos valores, é uma vida com novas atitudes, com novo comportamento, com uma nova linguagem. Por isso que as pessoas não conseguem compreender muito bem essa história da conversão. Se você ficou maluco agora, você virou crente, o que está acontecendo? Você foi para a igreja, está diferente? É claro que tem que estar diferente, a não ser que seja uma experiência meramente religiosa. A pessoa que verdadeiramente está comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue de Jesus está se alimentando do Senhor, e não tem como essa pessoa ser mais a mesma pessoa. É óbvio que alguém vai olhar para você e vai dizer: o que aconteceu com você? Você está diferente. E você sabe que isso não é você. Você vai dizer: sabe o que é?
nunca tive um encontro com Jesus. E não se assuste se as pessoas criticarem, se elas zombarem, porque elas não vão compreender jamais o que você está falando. Mas elas vão ver o resultado dessa declaração através do seu testemunho. E é por isso que a igreja hoje, mais do que nunca, tem responsabilidade perante a sociedade de não ser a igreja do chiclete e do ketchup, a igreja que brinca com as coisas santas de Deus, a igreja que vive uma experiência meramente religiosa ou mística, mas que não tem poder no seu testemunho para mudar a sociedade. Nós precisamos mostrar a diferença lá fora, no dia a dia, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, muito mais do que com as nossas palavras. Eu quero convidar você nessa noite para nós celebrarmos a ceia do Senhor com este espírito de renovo. Não sei como você chegou aqui hoje à noite, mas quero declarar que você não vai voltar do mesmo jeito, em nome de Jesus, porque Deus está fazendo algo novo na sua vida nessa noite. Diáconos e diaconisas vão